um trecho do Evangelho e uma palavra de Jesus. Porque o que eu vou falar com vocês aqui, eu espero que esteja pautado e baseado naquilo que o Senhor Jesus quer falar para nós. Porque, de fato, esse culto é um culto de um congresso da família, mas primeiro ele é um culto para o Senhor Jesus. Se não fosse assim, nós nos reuniríamos em qualquer outro lugar. Mas nós nos reunimos num lugar onde tem uma placa escrita igreja. E igreja só tem sentido se em todos os momentos Jesus for ouvido e houver um lugar para que Ele fale ao nosso coração. E o meu desejo nessa noite é que você não escute a minha voz, mas é que você escute a voz de Deus falando ao seu coração. Porque o que importa mesmo não é o que eu vou falar, mas é o que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Então o Senhor Jesus, Ele tem o primeiro lugar aqui no nosso meio, Ele tem a primazia. E que Ele fale e que os nossos corações possam ouvir a sua voz. Você concorda com essa oração que eu fiz? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi essa oração que Samuel fez, dizendo, Senhor, fala que o teu servo ouve. Que seja assim também. Que nessa noite nós possamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Eu queria que você lesse comigo a primeira frase aí, até na palavra Noé, tá? Na segunda vírgula que tem aqui na minha versão. Vamos ler juntos? Diz assim, e como foi nos dias de Noé. Podemos falar essa frase mais uma vez? E como foi nos dias de Noé. Quando o pastor Ângelo me convidou, eu estava orando sobre algumas coisas lá na nossa igreja também, na minha família em particular. E Deus me lembrou dessa passagem em que Jesus adverte, Ele faz uma advertência. Ele está advertindo sobre o tempo do fim, momento em que Ele voltaria para buscar a sua igreja. E os discípulos perguntaram, Mestre, nos diga, quais serão os sinais dos finais do tempo? E Jesus, Ele diz que o fim dos tempos, que os últimos dias, eles seriam como nos dias de Noé. Que assim, do jeitinho que foi nos dias de Noé, e Ele diz que as pessoas se casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam e viviam a sua vida naturalmente, Deus providenciou, Deus fez que aquele mundo que eles conheciam fosse destruído. Que a partir da família de Noé, um novo tempo e novas pessoas pudessem povoar a terra. Essa frase, como nos dias de Noé, ela chamou muito a minha atenção. E quando o Ângelo me convidou para estar aqui, eu pensei que nós poderíamos olhar para a vida de Noé e perceber um pouco dos desafios que aquela família tinha e os desafios que a nossa família também enfrenta nos dias de hoje. Se nós fôssemos olhar muito minuciosamente, nós veríamos que os tempos que nós vivemos hoje são tempos de Noé. Porque da mesma forma como aquela sociedade era corrupta, da mesma forma como aquela sociedade não queria nada com Deus, não conhecia Deus, mas que eles queriam viver a sua vida nos seus prazeres, nos deleites da sua carne, cada um cuidando daquilo que lhe dava mais prazer, nós poderíamos olhar para os dias de hoje e nós podemos comparar aqueles tempos que são tempos exatamente como nos dias de hoje. Se você olhar para aquela sociedade e você olhar para os tempos de hoje, nós vamos ver que há muita semelhança. E Jesus disse que os últimos dias seriam dias como nos dias de Noé. Na leitura de Gênesis capítulo 6 e versículo capítulo 7, que eu queria que vocês ficassem lá, que é em Gênesis capítulo 6 e 7 que eu queria pregar essa mensagem nessa noite. Sei que vocês começaram ontem, foram abençoados e vão até amanhã. Mas eu não quero trazer uma mensagem longa, mas eu quero apontar
em Gênesis capítulo 6, versículo 7, 3 desafios que eu e você, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como família do Senhor, estamos enfrentando nesses dias chamados dias de Noé. Os mesmos desafios que Noé e a sua família enfrentaram, nós vamos ver que são os mesmos desafios que nós temos hoje para enfrentarmos. Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Eu não vou ler nenhum versículo, mas não vou ler todos, mas vou ler alguns, né? Mas da leitura de Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, nós extraímos duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que a sua família corre um grande perigo. A notícia ruim é que vem vindo um grande dilúvio por aí, é que Deus não está feliz com as coisas que Ele está vendo nesse tempo, é que Deus, de fato, Ele está irado. Nós nos acostumamos com um Deus de amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus não está satisfeito com as coisas, com o tempo que nós vivemos. Um tempo que, se nós formos olhar, se assemelham como aqueles dias de Noé, onde muitas poucas pessoas estão preocupadas em agradarem o coração de Deus. Muitas poucas pessoas estão preocupadas em saber qual é a vontade de Deus para si e para sua família. E de verdade, nos tempos de hoje, tudo é bonito, tudo é lindo e tudo é aceitável, menos o cristianismo bíblico que nós vivemos. Se você falar de espiritualismo, de espiritualidade, as pessoas vão achar bonito e vão dizer que você é uma pessoa espiritual. Puxa, como ele é uma pessoa elevada, como ele é uma pessoa que se importa com as coisas. Se você disser que você viu um duende ali no jardim da igreja, ali não pode, né? Porque se você viu um duende no jardim, as pessoas vão achar até bonito como você é uma pessoa evoluída. Se você for a um centro espírita, se você for do Rotary, se você for do Lions, se você for de qualquer associação, até religiosa ou não, e você disser que você faz parte disso, muito provavelmente as pessoas vão aplaudir você. E vão dizer, que bom que você é assim. Mas se você pegar a sua Bíblia, e você começar a dizer verdades bíblicas para as pessoas que estão perto de você, e você disser que você segue a Jesus Cristo de Nazaré, muito provavelmente as pessoas não vão gostar daquilo que você vai falar. Porque Jesus disse o seguinte, que nós seríamos odiados de quase todas as pessoas. E um dia, no nosso culto de adolescente no sábado, eu perguntei para eles, disse assim, vocês acham que isso que Jesus falou, que nós seríamos odiados de todos, acontece hoje? E eles disseram, não. Porque nós somos crentes e os nossos amigos, nós temos amigos no mundo, na escola, que não nos odeiam. Então eu fiz um pacto com eles dizendo assim, então essa semana eu queria que você os convidasse para antes de começar a aula, você os convidasse para ler um trecho da Bíblia com você e fazer uma oração. Queria que você os convidasse para vir à igreja com você. Queria que você os convidasse para fazer um tempo de oração e socorrer uma outra pessoa que estivesse precisando. E eles disseram, poxa, aí as pessoas de fato não vão querer estar conosco. Meus irmãos, se nós formos bíblicos, se nós ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos, as pessoas não vão querer estar conosco. Vão querer estar conosco aqueles que têm a mesma comunhão com a palavra e a mesma comunhão com Deus que nós temos. Porque o mundo não aceita o cristianismo bíblico. O mundo até aceita pessoas que se dizem crentes, mas eles não aceitam homens e mulheres de Deus com um coração transformados, incendiados pela palavra de Deus, que querem viver o evangelho 24 horas por dia, quer seja na igreja ou fora da igreja. Se você obedecer isso aqui, e se você for um homem guiado tão somente pela palavra de Deus, o mundo vai rejeitar você. A nossa leitura de Gênesis capítulo 6 e 7, diz que naqueles tempos Deus providenciou para que aquele mundo, a Bíblia diz que Deus se irou, que Deus ficou entristecido, em algumas versões diz que Deus se arrependeu,
de ter criado aquelas pessoas. E Deus disse: eu vou destruir toda essa época, essas pessoas dessa época. Eu vou terminar tudo, eu vou acabar, eu me arrependo de ter feito o homem. Então Deus disse: eu vou mandar um dilúvio. E uma tragédia se aproximava daquele povo naqueles dias, mas eles não sabiam. Mais ou menos como nós estamos vivendo hoje. As nossas famílias estão correndo um grande perigo. E muitas vezes nós não estamos atentos que vem vindo um dilúvio, que Deus não está satisfeito, que Deus está planejando fazer alguma coisa, que Deus não está contente com os tempos que nós estamos vivendo. Então a primeira certeza que a gente tem da leitura de Gênesis 6 e 7 é que tem um perigo muito grande. Nós vivemos nos finais dos tempos, nós vivemos nos últimos dias, e Deus disse que nos últimos dias, quando Ele de novo fosse executar juízo sobre a terra, seriam dias como o de Noé. Essa é a notícia ruim, mas há uma notícia boa também nesse texto. A boa notícia é que se vem uma tragédia, se vem um dilúvio, se há um grande perigo se acercando das nossas casas, dos nossos filhos, das nossas famílias, tem também a possibilidade de nós sermos salvos como a família de Noé foi salva. Então a notícia ruim é que Deus não está feliz e Ele vai fazer algo. E a notícia boa é que Deus quer salvar a minha e a sua família. Amém? Nós vivemos tempos de pós-modernidade, de relativismo, como o pastor Ângelo falou. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que nós estamos vendo no Brasil um fenômeno que aconteceu nos outros países, do pós-cristianismo. Nós estamos vivendo tempos que igrejas estão sendo fechadas, que igrejas históricas como as nossas, elas parecem que elas não atraem mais as pessoas, que precisa ter nas nossas igrejas alguma coisa a mais do que a presença de Cristo, de que o louvor e de que a exposição da palavra. E nós vemos que são tempos em que o nosso cristianismo, ele está sendo relativizado. Um tempo de pós-cristianismo, na Europa, nos Estados Unidos. Muitos templos, essa semana eu vi uma notícia que um templo de mais de 200 anos, ele foi fechado, porque não haviam mais pessoas que frequentavam aquele templo. Então eles fecharam toda a propriedade. E nós vemos igrejas que se tornaram cinemas, teatros, que são usados para estúdios de gravação, lá na Europa, né? A Miriam está lá, por causa da acústica que tem no lugar. E lugares que eram para ter vida, eles fecham as suas portas e eles começam a ser outras coisas. Quando Deus chamou a minha atenção para esse texto de Noé, no capítulo 6 e 7, Deus disse que naquele tempo também era um tempo parecido com esse. E Deus me mostrou 3 desafios que Noé e a sua família enfrentaram, e que a minha família e a sua família também enfrentam, e que nós precisamos vencer para que nós estejamos na embarcação da salvação, para que as nossas famílias estejam salvas. Eu sempre digo que a família de Noé é uma família à prova de dilúvios. E eu queria declarar sobre a sua vida que a sua casa também é uma casa à prova de dilúvios. Que a sua família é uma família à prova de dilúvios. Que por mais lutas e dificuldades, e por mais que os tempos sejam difíceis, há um escape e uma porta de saída, uma porta de salvação para mim e para você. Se na época de Noé, o escape foi a arca que Deus mandou construir, para nós hoje, o escape é nós estarmos em Cristo Jesus, dentro da sua palavra e seguros de toda destruição. Amém? Quais desafios nós estamos enfrentando nos dias de hoje? Gênesis capítulo 6, verso 18. Gênesis capítulo 6, versículo 9. É o primeiro desafio que eu queria compartilhar com vocês. Vocês acharam aí? Está sendo projetado? Gênesis 6, 9. Diz assim, se você puder ler comigo: essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito
na sua geração. Noé andava com Deus. Você pode dizer isso comigo? Noé andava com Deus. Irmão, o primeiro desafio que Noé enfrentou foi andar com Deus, ainda que todas as pessoas daquele tempo não quisessem nada com Deus. Porque quando você lê todo o texto, é um texto longo, você vai ver que as pessoas, elas zombavam de Deus. Você vai ver que tudo que era Deus, eles não queriam. Você vai ver que o coração daquelas pessoas, elas não se inclinavam para as coisas de Deus. Que elas preferiam as outras coisas, que elas preferiam a sua própria vida, que elas preferiam o seu próprio interesse, lutavam pelos seus próprios interesses, e elas andavam no caminho do egoísmo e do egocentrismo. O desafio que esse homem teve junto com a sua família, era de ser diferente num tempo de iguais, num tempo em que ninguém queria buscar a Deus, que ninguém queria ter uma relação com Deus. Noé era um homem temente a Deus, era um homem que andava com Deus. Esse é o primeiro desafio para mim e para você nessa noite, andar com Deus, e andar não no sentido de caminharmos, mas de escrevermos uma história com Deus, de passarmos a nossa fé para os nossos filhos, para a próxima geração. Hoje nós trabalhamos tanto, algumas pessoas têm 2, 3 empregos. Irmãos, eu moraria em Monte Azul Paulista tranquilamente, irmãos. A minha mulher não. A minha mulher não. Mas hoje as pessoas, o que elas querem? Elas querem aquilo que agrada o seu próprio interesse. Hoje nós vemos as pessoas buscando construir uma história de sucesso. E aí a gente vê pessoas arranjando 1, 2, 3 empregos para ganhar um pouco de dinheiro a mais. E ganhando um pouco de dinheiro a mais, eles resolvem, eles acham um lugar para gastar um pouco mais de dinheiro. E daqui a pouco eles entram nessa roda viva de ganhar mais dinheiro, gastar mais dinheiro, e a gente vai construindo a nossa vida, vai pautando a nossa vida em torno daquilo que não é pão. E os nossos filhos, eu tenho certeza que aqui é assim também, eles pensam o seguinte: quando eu for para a faculdade, eu saio daqui, vou para outra cidade, vou morar em outra cidade, vou construir a minha vida. Isso são sonhos da juventude, meus irmãos. Mas o maior legado e o maior sucesso da nossa vida é nós construirmos uma história onde nós estejamos caminhando com Deus. A gente cantou a musiquinha das crianças, né? Que Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um cara legal, muito especial. Ele andava com Deus. Queridos, estou vendo jovens aqui, né? O que nós fazemos de mais importante nos dias de hoje é nós não pautarmos a nossa vida por aqueles influenciadores que a gente vê na TV, que a gente vê no TikTok, que a gente vê no Instagram, que a gente vê nos stories por aí, de um camarada que não tinha nada e construiu a sua vida influenciando outros a comprar coisas que eles não precisam, e a gente admira o Felipe Neto, a Virgínia Fonseca e a galera que teve muito sucesso. De fato, nós deveríamos olhar para a palavra de Deus e queremos construir uma relação com aquele que pode influenciar a nossa vida, não só aqui na terra, mas pode influenciar a eternidade da nossa existência. Noé vivia num tempo em que todo mundo fugia de Deus. Noé fugia num tempo que, se você convidasse as pessoas para irem a um culto, elas não iriam, mas se fosse para uma orgia, elas iriam. Noé tem esse desafio de andar com Deus num tempo em que todo mundo está corrompido, num tempo em que todo mundo está vivendo nas suas paixões, no seu próprio orgulho, e nesse tempo Noé é um homem íntegro, reto, e diante de Deus ele acha a graça do seu Senhor. Andar com Deus é andar com pessoas que também estão fugindo desse sistema do mundo.
Andar com Deus é não abrir mão dos valores da palavra de Deus. É não relativizar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se a palavra de Deus disse que é assim, nós precisamos aceitá-la e nós precisamos vivê-la, sabendo que ela é um manual que nos leva a estar mais próximo do Senhor. Então, querido, meu primeiro conselho é que a gente vença esse desafio, que vai ser salvo, que vai entrar na arca chamada Jesus, que vai ter a vida eterna, homens e mulheres que não estejam sendo influenciados pelas pessoas que estão ao seu redor, fugindo de ter um encontro com Deus. É óbvio que você não tem um encontro com Deus só quando você vem à igreja, mas você tem um encontro com Deus em todos os momentos da sua vida, porque você não precisa estar dentro da igreja para você ter um encontro com o Senhor. Você teve um encontro naquele dia que você entregou a sua vida para Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e agora você tem livre acesso, e você pode estar com Ele em todos os momentos da sua vida. Queridos, nós vamos proteger a nossa família. A nossa família vai estar segura enquanto nós estivermos andando com Deus. Eu sei que é um tempo, queridos, difícil, é um tempo complicado, mas nós precisamos ter no nosso coração que o maior legado que a gente vai poder ter e dar para os nossos filhos é que os nossos filhos herdem a nossa fé. Do jeito deles, na linguagem deles, do jeito que eles são, mas que eles possam caminhar com Deus. E a Bíblia diz algo interessante, que Noé foi um homem que serviu a Deus na sua geração. Olha o versículo 9. A Bíblia diz o seguinte: ele era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé serviu a Deus na sua geração, e nós vamos servir a Deus nessa geração. Os nossos filhos vão servir a Deus na geração deles, diferente, com coisas diferentes. Até estava falando para o Badi que antigamente eu gostava muito de música alta e tal. Hoje eu prefiro abaixar o volume. Mudou, eu mudei. As pessoas mudam, nós mudamos, mas o que não pode mudar é o nosso desejo de continuar caminhando com Deus. A sua família, ela vai estar protegida. A nossa família, ela vai estar segura se nós vencemos o desafio de continuarmos servindo a Deus, mesmo que ninguém mais esteja servindo. Eu não sei aqui na cidade de vocês, mas na nossa cidade, nós vemos o quão difícil é você poder convidar alguém para ir a um culto com você. Se você convidar para uma saída no shopping, se você convidar para uma festa de aniversário, ok, tudo bem. Mas se você convidá-los para buscar a Deus junto com você, muito rapidamente eles vão ter muitas desculpas e muitas justificativas para não estarem. Sabe por quê? Porque as outras coisas hoje elas são mais atraentes do que servir ao Senhor. E Jesus disse: os últimos dias serão dias como Noé. O primeiro desafio, então, meus irmãos, é que eu e você possamos buscar a Deus, ainda que as pessoas estejam fugindo dele. O segundo desafio está no versículo de número 18, que diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Se o primeiro desafio é a gente andar com Deus, mesmo que ninguém queira andar, o nosso segundo desafio é fazer uma aliança pessoal com Deus e fazermos uma aliança familiar com Deus. Veja o que Deus disse: eu vou estabelecer uma aliança com você, Moisés, e essa aliança que eu tiver com você, ela vai alcançar toda a sua família. Gente, Noé foi salvo, e com ele toda a sua casa. E tem promessas para nós que servimos ao Senhor, que a nossa família será salva junto conosco, e ela estará junto conosco servindo ao Senhor. Não é isso que nós vimos lá no Novo Testamento, quando na casa daquele carcereiro, o apóstolo Paulo ele diz: eu e a minha casa, ele diz, nós serviremos ao Senhor. E o tema de vocês, em Josué capítulo 24, 15, é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi aquilo que aconteceu, que o carcereiro diz: crê no Senhor Jesus. Paulo diz ao carcereiro:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu gosto desse versículo, mas eu gosto de lê-lo profeticamente, dizendo, eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Talvez você diga o seguinte, mas meus filhos não servem a Deus. Mas meus filhos, eles estão afastados do Senhor. Mas você é a autoridade dentro da sua casa. Mas você é o cabeça da sua casa. Pai e mãe têm a obrigação de abençoarem os seus filhos e proferirem palavras de bênção sobre eles. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podem ser tempos difíceis e complicados, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E na verdade, nós estamos falando de escolhas nessa noite, né? Josué disse, vocês façam a escolha de vocês. Se vocês querem servir os deuses da além do rio, sirvam. Eu e a minha casa, porém, servimos ao Senhor. Que interessante, irmãos, que Josué, ele não fez uma reunião familiar. Ele não chamou a esposa, não chamou os filhos e falou, pessoal, vamos tomar uma decisão aqui como famílias? Vamos decidir aqui, eu quero a opinião de vocês, se nós vamos servir ao Senhor. Ele não fez isso. Ele sozinho chamou para si a responsabilidade, dizendo, a minha casa vai servir ao Senhor. Gente, nós precisamos assumir papel dentro das nossas casas. O que Josué faz é assumir um papel da sua aliança com Deus e declarar que aquela aliança também se estenderá sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Mas a gente olha para os filhos quando eles estão dando trabalho e ao invés da gente dizer que são bênção, a gente começa a reclamar deles. Não é verdade? Nas igrejas, eu sempre tive em movimentos de adolescentes, e os pais, os líderes deles falavam que eles, na verdade, não eram adolescentes, que eles eram aborrecentes. E na igreja se falava isso, os aborrecentes vão ficar aqui. Até que um dia um deles se levantou e falou assim, o seguinte, se os nossos pais e os nossos líderes têm essas palavras para entregar sobre nós, como é que nós poderemos mudar? E como é que nós poderemos ver uma geração mudada? Naquele dia, nós paramos de falar isso. Nós paramos de lançar palavras que não abençoavam os nossos filhos. Meu irmão, seu filho não congrega, não serve ao Senhor, mas você o trouxe no caminho do Senhor, você levou à igreja, você ensinou a palavra, fique tranquilo, porque a palavra de Deus não volta vazia. E a aliança que você tem com Deus, você é autoridade dentro da sua casa e comece a declarar que seus filhos voltarão para a aliança que você tem com Deus. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, gente, de pessoas que na adolescência, na juventude, se afastaram dos caminhos do Senhor, mas dentro do coração deles sempre houve um vazio. O vazio da palavra que foi implantada nas classes de escola bíblica dominical. O vazio que foi implantado pelas músicas que a gente canta dentro da nossa casa. O vazio, ou melhor, a semente que foi plantada pelas músicas que a gente canta dentro das nossas casas. E eles saem dessa comunhão e fica faltando algo. E eu creio num Deus que pode trabalhar nos corações mais endurecidos. Então, você e a sua casa servirão ao Senhor, sim. A sua família está na aliança. E o diabo não pode roubar aquilo que Deus disse que seria seu. Sua casa será uma casa que vai servir ao Senhor por causa da sua aliança. Mas posso chamar a responsabilidade para você? Se a aliança que você tem com Deus é uma aliança fraca, que você, ao invés de ser um exemplo positivo dentro da sua casa, você é um exemplo que afasta os seus filhos da igreja. Se tudo que nós temos para falar dentro da nossa casa são reclamações dos cultos que nós vamos, do tempo que nós passamos na igreja, se tudo que nós temos para falar em casa é reclamação sobre as músicas que o grupo de louvor cantou, ou então sobre o tempo que o pastor passou a mais pregando, então, meus irmãos, nós não poderemos ser autoridade sobre os nossos filhos, porque a nossa aliança
para que ela seja transmitida aos nossos filhos, tem que ser uma aliança com o Senhor. Tem que ser uma aliança forte. Os nossos filhos têm que ver que nós oramos, para eles entenderem que eles precisam orar também. Amém, meus irmãos? Não adianta você falar para o seu filho ler a Bíblia, mas ele nunca vê você lendo a Bíblia. Não adianta você falar aos seus filhos que eles precisam ir à igreja, se você não vai à igreja. Você não vai mostrar a aliança que você tem falando. Você vai mostrar a aliança que você tem com seus filhos vendo. Seu filho diz, não, eu não quero ir mais à igreja. E ele já é adulto. Que ele veja você vindo à igreja. Que ele veja você servindo ao Senhor. Josué disse isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos o dever de incluir a nossa casa na aliança. Nós temos o dever de zelar pela salvação da nossa casa. Nós temos o dever de estarmos mostrando para a nossa casa, para a nossa família e para os nossos filhos que nós temos uma aliança com Deus. Amém, meus irmãos? Noé levou toda a sua família para a arca. Ele não permitiu que ninguém estivesse de fora. A gente vê hoje pessoas buscando o sucesso, buscando o dinheiro, a fama, os prazeres, os troféus, e isso não vai salvar a nossa alma. O que vai salvar a nossa alma não é a ciência, não é a riqueza e nem a religião. O que vai salvar a nossa família, o que vai fazer com que a gente vença esses desafios que nós estamos vendo nessa noite, é se nós tivermos uma aliança com o nosso Deus. Amém? E o meu terceiro desafio está nessa leitura toda que a gente fez, né? A Bíblia diz que os homens se chegavam a Noé e eles riam de Noé. Eles riam de Noé por um motivo justo. Porque Deus disse assim, virá uma grande chuva sobre a terra e vai vir um dilúvio e todas as pessoas vão morrer afogadas. Mas eu não sei se você sabe, até aquele dia nunca havia chovido. Não sei se você sabe, mas nunca tinha caído água do céu. E Noé disse o seguinte, vai começar a chover. E eles disseram, o que é chuva? Acharam que Noé estivesse o quê? Maluco. E durante anos e anos, Noé está construindo a arca junto com a sua família. E Noé, ele está sendo alvo de piadas. A sua família, os seus filhos, com certeza estão sofrendo bullying. O que vocês estão fazendo lá? Seu pai é um louco. Seu pai deveria estar num hospício. E Noé tem que continuar suportando tudo o que falam dele, crendo que aquilo que Deus disse aconteceria. O terceiro desafio, meus irmãos, que nós enfrentamos é continuar, mesmo que aparentemente as coisas sejam loucura para as pessoas, mas continuar caminhando, crendo que aquilo que Deus disse irá se cumprir, mesmo que a gente não saiba o que é. Noé não sabia o que era chuva. Noé não sabia como aconteceria. Ele só escutou Deus falando. Ele ouviu Deus falando. E ele creu que Deus faria. Então Noé, ele continua caminhando. Ele continua trabalhando. E nós precisamos trabalhar. O que nós temos feito pelas nossas famílias? Esse congresso é um trabalho que nós estamos fazendo em prol das nossas casas, das nossas famílias. A Bíblia diz que aquele barco era tão grande, mas tão grande, que ele se assemelharia aos grandes transatlânticos que a gente vê hoje, cruzando os mares por aí, levando pessoas de um lugar para o outro. Só que ao invés de ser construído num estaleiro, foi construído por uma família. Deus só precisa de uma família fiel para que Ele traga a salvação. A Bíblia diz que foi muito trabalho, que eles trabalharam por anos a fio, que aquela arca cabia mais de 43 mil
tinha mais de 43 mil metros cúbicos, que ela era super pesada. Eu imagino o trabalho que Deus deu para fazer aquela arca. Eu imagino o tanto que eles tiveram que se desgastar fisicamente. Quantas vezes, talvez, os filhos pensaram, para que nós estamos fazendo isso? Mas eles não pararam, eles continuaram, eles não desistiram. Então, quer dizer, você continue trabalhando pela sua casa, continue trabalhando pela sua família, mesmo que pareça que nada vai acontecer, mesmo que você não saiba como Deus vai fazer, não desista, não jogue a toalha e continue trabalhando. Também foi preciso ter bom ânimo, sabe, gente? Porque eles entraram naquela arca e choveu aproximadamente 371 dias. A chuva caindo. E eu fico imaginando como que eles suportaram todo aquele tempo dentro daquela arca. Quanto monótono deve ter sido ficar ali dentro. E que talvez, muitas vezes, eles estivessem até mesmo desanimados com aquela chuva que não parava mais. Pessoal, há épocas da nossa vida que o nosso coração tende ao desânimo. Tem coisas que acontecem dentro da nossa casa que muitas vezes elas nos desanimam. Que muitas vezes fazem a gente fazer o quê? A gente pensar até que talvez seria melhor não estar naquela casa, não estar naquela família. Eu li uma mãe da igreja esses dias mostrou uma tirinha que era o seguinte, que mãe é aquela pessoa que por causa das lutas, por causa do trabalho de casa, pensa em fugir de casa, mas inclui os filhos na fuga. Isso é verdade. Quando nós olhamos para as lutas do dia a dia, muitas vezes nosso coração, ele desanima. Mas na arca que Deus mandou Noé fazer, não haviam botes, não havia como sair. Eles entraram, a porta foi fechada e eles precisariam resistir. Meus irmãos, nós precisamos ter bom ânimo. Para os dias de luta, nós precisamos buscar ânimo no Senhor. Precisamos buscar ânimo na palavra, buscar ânimo nas pessoas que estão caminhando conosco. Coisa boa é nós podermos ter amigos, que nós podemos abrir o nosso coração e dizer, está acontecendo isso, está acontecendo desse jeito. E do outro lado, ouvirmos uma palavra dizendo, tenha confiança, tenha bom ânimo, Deus está contigo, eu estou orando por você. É o nosso desafio de continuar trabalhando, de continuar tendo bom ânimo. Isso vai levar a gente a vencer os momentos difíceis da nossa vida, a colocarmos a nossa família na arca e servirmos ao Senhor. Esses são os 3 desafios que eu vi na vida de Noé, de servir a Deus, buscar a Deus, andar com Deus, mesmo que ninguém esteja buscando, de continuar, mesmo que aparentemente as coisas, elas pareçam que não têm solução, que não vai dar resultado, e da gente entender também que nós precisamos ter uma aliança com Deus e incluir a nossa família. E eu quero concluir essa mensagem falando 2 coisas para a gente que está aqui na igreja e uma terceira para todas as pessoas. A primeira delas, Gênesis capítulo 7, versículo 13. A Bíblia diz assim, no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus disse que eles deveriam entrar. E eles entraram. E a primeira colocação para encerrar essa palavra nessa noite é o seguinte, a sua família é o maior patrimônio que você tem. A sua família é o maior bem que você tem. Não compensa todo o sucesso que você puder ter no mundo, não compensa se você tiver que perder a sua família. Noé perdeu tudo. Será que Noé tinha uma casa? Ele tinha. Será que ele tinha propriedades? Ele tinha. Será que ele tinha gado? Ele tinha. Mas ele perdeu tudo que ele tinha.
A única coisa que ele levou para a arca foi a sua família. E ele levou tudo que era mais importante. Deixa eu te falar uma coisa. Para de priorizar as outras coisas que não é a sua família. Você quer trabalhar, você quer ter um negócio, quer empreender, glória a Deus. Mas isso não é mais importante que a sua casa, que a sua família. Os programas de televisão que você vê, eles não são mais importantes que o culto caseiro ou que a historinha contada para seu filho pequeno. Não são. O seu maior patrimônio é a família que Deus te deu. A pessoa mais importante na sua vida, irmão, marido que aqui está, é a sua esposa. Ela é a pessoa mais importante. Uma pergunta indiscreta e você não responda não. Quantos aqui amam suas mulheres? Não responda. Essa você pode responder. Quantos maridos estão aqui que amam suas mulheres? Pode responder, senão ela vai ficar brava. Maridos estão aqui. Quantos estão aqui que amam suas esposas? Levante sua mão aí para a gente ver. Se você não levantar. Se você... Irmãs que estão aqui casadas. Eu falei irmã, o Carlinhos levantou a mão. Não, Carlinhos, agora é a vez dela. Irmãs que estão aqui, esposas, quantas de vocês estão aqui que amam seus maridos? Amém. Michele? Pessoal, agora vocês não respondam, porque eu já sei que vocês amam os cônjuges de vocês. Quantos de vocês aqui já quiseram matar o marido ou a mulher? Não responda. Uma vez entrevistaram a doutora Ruth Graham, conhecem? Esposa do maior evangelista do mundo, né? Billy Graham. E quiseram fazer uma entrevista e uma revista americana, ela quis uma entrevista e falou com a assessoria do Billy Graham, queria uma entrevista, e ele disse, não, mas eu não tenho tempo e tal. Mas não é com você, é com a sua esposa que nós queremos falar. E ele falou, bom, vou perguntar a ela. E perguntou, ela disse, podem vir. E aí, perguntaram para ela, doutora Ruth, alguma vez, nesses seus anos de casado com o Dr. Billy Graham, alguma vez a senhora já quis se divorciar, pensou em divórcio? Ela disse, nunca. Em divórcio, nunca. Mas em assassinato, várias vezes. Ô irmão, se a mulher do Billy Graham pensou em matar ele, imagina eu e você. Imagina eu e você. Porque pensar e não executar é domínio próprio, né, irmãos? Gente, a gente briga com a mulher, gastou demais, gastou de menos, fez isso, fez aquilo. E as irmãs também, né? Mas você não ajuda em nada aqui nessa casa. Você está achando que você tem empregada? É isso aí, né? Eu acho que vocês... Minha mulher fala de vez em quando, eu acho que vocês acham que tem empregada aqui em casa. Nós não temos empregada. Pessoal, tem dias que a gente está chateado. Tem dias que a gente está entristecido. Mas nós casamos para sempre e nós amamos para sempre. É o nosso maior patrimônio. E se dê por contente, porque outra não te aguentava não, viu? Outra não te aguentava não. E talvez outro não aguentaria você também, minha irmã. Porque de verdade nós somos difíceis demais de engolir, né? Mas a gente foi na frente do pastor e colocou uma aliança no dedo e diz, no dia bom e no dia mau, na alegria e na doença. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então a gente falou até os últimos dias. E eu gosto nas cerimônias que eu faço de dizer assim, né? Eu incluo essa frase dizendo assim, até que o nosso Senhor volte. Que é para amarrar o negócio bem amarrado mesmo, não ter mais saída. Casou, está casado. É a sua maior prioridade. Pessoal, se você precisar abrir mão de outras coisas. Eu vou falar uma coisa aqui
para se levar em conta só na igreja que eu congrego. Se você precisar faltar de um culto para levar a sua família para jantar fora, falte do culto. Se você precisar fazer uma viagem e você precisar gastar todo o seu dinheiro, gaste todo o seu dinheiro. Porque a gente fica gastando dinheiro por sonhos hipotéticos que a gente não sabe se eles vão acontecer ou não, achando, eu vou guardar, e quando eu tiver mais velho, para eu poder me aposentar, aí você guarda R$1 milhão, glória a Deus por isso. E quando você guarda R$1 milhão, você morre, te dá um ataque cardíaco, e a sua mulher ficou R$1 milhão mais rica. Foi o Badi que contou a história, né, Badi? Você roubou a minha piada. Aquela assim que o gênio da lâmpada chegou, encontrou uma senhora no campo trabalhando, uma mulher, e disse para ela assim: eu sou o gênio da lâmpada, vou conceder a você 3 pedidos. E ela, tá bom, tudo bem, mas lembre-se de uma coisa, tudo que eu der a você, seu marido terá o dobro. E ela falou, tudo bem, a primeira coisa, eu queria ser muito bonita, queria ser como uma modelo e que nunca a minha beleza terminasse. O gênio disse, tem certeza? Seu marido vai ser o dobro da sua beleza, ele vai ter. Ela disse, tem certeza. E o gênio disse, tá feito. E a mulher ficou linda. Capa de revista. Chegou em casa, o marido estava muito mais bonito que ela. E aí o gênio disse, qual é o seu segundo pedido? E ela disse, eu quero ser rico, quero ser rica. Não, eu quero ter a vida, eu quero viver muito bem, quero ser admirado por todos. Tá bom, então, você vai ser, só que seu marido vai ser também. E foi. E o terceiro pedido, o gênio disse, qual que é seu terceiro pedido? Ela disse o seguinte, ou melhor, o segundo pedido, eu quero ser muito rica, ter muito dinheiro. Uma fortuna incalculável. E aí o gênio disse, tudo bem, então você vai ser muito rica, só que seu marido vai ser mais. Ok. Ficou rica e o marido muito mais. E o gênio disse, qual que é o seu terceiro pedido? Ela disse, meu terceiro pedido é o seguinte, eu quero ter um leve infarto. O gênio disse, tá bom. E o marido teve outro maior e morreu lá, né? Pessoal, óbvio que isso é uma história, uma brincadeira. Mas, gente, o que nós temos de maior patrimônio na nossa vida é a nossa casa, é a nossa família. Seus filhos valem muito. Tem pais, eu cresci num lar que meu pai dizia, você não vale nada. Por muitas vezes eu ouvi do meu pai, você não vale nada. Você sabe de uma coisa? Na adolescência e na juventude, eu não vali nada mesmo, até encontrar Jesus. Porque as palavras que você lança sobre seus filhos têm um peso, você é autoridade espiritual sobre eles. Seu filho não é a nota que ele tira na escola. Se ele tirar a nota ruim, disciplina. Mas seus filhos não são a nota que eles tiram na escola. E a gente até mente, porque os filhos vêm com uma nota ruim, aí você fala, eu nunca tirei uma nota ruim, tirou. Na minha casa, eu espero que a Cris não esteja vendo isso, né? Mas na minha casa, um dia o Gabriel chegou falando que tinha tirado uma nota lá, e ela caçapou ele. Você, isso, aquilo outro lá. A minha sogra estava em casa, pessoal. E ela tem Alzheimer. E ela ouviu a história, a Cris falando, você tem que se esforçar mais, você só faz isso da sua vida. Aí ela pegou e falou assim, escuta, você está dando bronca no Gabriel porque ele foi mal na escola? Assim, você não assistiu uma aula, você pulava o muro da escola todo dia. Você ia para a escola, pulava o muro, saía com as suas amigas para as baladas. Agora você vai falar para o seu filho. Gente, muitas vezes, na hora de a gente falar com o filho, a gente mente. Não, eu era um ótimo aluno, eu isso, aquilo outro lá. Você tem que lançar palavras de bênção sobre o seu filho. Filho, vai melhorar. Estuda mais.
eu vou orar por você, estou num pacto de oração por você, você vai conseguir tirar a nota que você precisa, sim. Noé perdeu tudo, mas salvou a sua família. A gente mente na igreja, a gente canta, né? Aquele hino que a gente canta lá, aquele hino bem antigo lá, Castelo Forte, se tivermos que perder família, bens, mulher, embora a vida vá, conosco Deus está. Está querendo dizer o seguinte, que se você tiver que perder tudo que você tem, mas você manter a sua fé, legal, você é de sucesso. Mas não, gente. A gente prioriza dinheiro, a gente prioriza posses, e a gente vai deixando a nossa casa para o último lugar. Priorize a sua casa. Seu maior patrimônio é a sua casa. A segunda colocação, são 3 só, é que caráter fala mais do que palavras. Por que é que as pessoas não entraram na arca? Não acreditaram que viria um dilúvio? Porque elas tinham o coração endurecido. Porque elas não queriam saber nada de Deus. Mas a pergunta é, por que é que os filhos de Noé nunca deixaram Noé sozinho e ajudaram Noé a construir aquela arca e entraram junto com Noé? Porque os filhos e as noras deram ouvidos a Noé, porque Noé era um homem de caráter. Querido, não é o que você fala, é quem você é. Não é o que você diz, não são as histórias que você conta de sucesso, não, é quem você é. Eu vejo uma geração que fala, mas não é. Irmão, o seu exemplo arrasta a sua família para dentro da vontade de Deus junto com você. O seu exemplo é um exemplo que atrai pessoas. Os filhos de Noé entraram na arca por causa do caráter de Noé. Pessoal, crentes têm que ser pessoas de caráter. Crentes têm que ser homens e mulheres de Deus que dizem sim, sim, não, não, mas não deixam no meio termo. As pessoas, o mundo está ansiando por homens e mulheres de caráter, gente que a gente possa seguir e colocar a nossa mão no fogo. Antigamente, eu me lembro muito bem, não se fazia coisas em cartórios. Ia-se comprar algo, era pela palavra. Olha, vou te pagar tanto em tal dia, e naquele dia se pagava. Hoje você registra no cartório, 2, 3 cartórios, você faz vídeo, chega na hora, o camarada fala, não foi isso que eu tratei com você. A falta de caráter está em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas. Por isso eu vou dizer a você, continue seguindo a sua igreja e o seu pastor local. Sabe por quê? Porque a gente segue o pastor famosão de longe, mas daqui a pouco estoura a bomba e você vê quem ele era. Querido, você pode seguir os maiores pastores do mundo, você pode ouvir as maiores ministrações. Siga o Hernandes Dias Lopes, gostam dele? Batista gosta, né? Siga os famosos, André Valada, siga quem você quiser, escute. Mas no dia que você ficar doente, você telefone para eles virem no hospital te visitar e fazer uma oração por você. As pessoas que estão perto de você, elas devem ser valorizadas porque você as conhece e você as tem perto de você. O caráter, ele fala ao mundo que o mundo pode nos seguir. Essas são 2 colocações que eu daria aos crentes e um apelo que eu faço para todo mundo, não só para os presentes, mas para todo mundo. É que aquele barco foi a última esperança. E Jesus é a última esperança de salvação para a humanidade. Entregue Jesus para os irmãos, para as pessoas que estão perto de você. Fale de Jesus como a última esperança. Não havia outro barco. Aquela arca era a única esperança. Jesus é a única esperança de salvação para nós que já o temos, glória a Deus por isso. Mas talvez dentro da sua casa hajam pessoas que não conhecem a Jesus.
a única esperança que elas têm é Jesus de Nazaré. Talvez você trabalhe com uma pessoa que não conhece ao Senhor. Essa pessoa precisa de você, porque a única esperança que elas têm da salvação eterna é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a única esperança de salvação. Então que a gente saia aqui dessa noite, tendo a certeza que nós estamos no melhor lugar, que nós estamos em Cristo, e que estando em Cristo, tem salvação para a nossa família. Amém? Queria orar com vocês, chamar o pastor Ângelo para vir à frente. Eu não sei como é que a gente vai continuar, mas eu queria que vocês pudessem ficar de pé nesse momento. E eu queria fazer uma oração com vocês pela sua família.